Flamengo tá na razão. O Flamengo tá na razão. O Corinthians tá devendo para vários times, assim como outros. Ronaldo vai, São Paulo CT. Não, mas as dívidas do Corinthians são impressionantes, gente. São vultuosas. Publicamente. Eu mandei uma mensagem a uma pessoa aqui do Corinthians perguntando justamente sobre esse imbróglio. O que o Chico falou é exatamente isso. Os caras estão cozinhando justamente para que o Corinthians pague um valor total de R$1,5 milhão, porque querendo ou não, gente, o Corinthians já pagou 500 mil de um jogo do Brasileiro, mais 500 mil de um jogo de Copa do Brasil e vai pagar mais 500 mil para liberação, pagamento da multa para que o Hugo ele possa ficar à disposição neste final de semana. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e agora voltamos com mais informações. Essa novela envolvendo Hugo, Corinthians, Flamengo segue repercutindo demais nos programas esportivos e é sobre isso que vamos debater no vídeo de hoje, analisar, entender um pouco o que está acontecendo, né? O Capelanes, repórter lá da Band do Jogo Aberto, ele foi no CT do Corinthians, trouxe informações ali, bastidores privilegiados para que nós possamos entender o que vem acontecendo, as últimas informações. O Hugo vai voltar para o Flamengo, vai ser vendido para o Corinthians. O que está acontecendo realmente é uma confusão danada. As informações que surgiram ontem é que o Flamengo queria uma garantia ali do Corinthians, porém o Corinthians não conseguiu dar uma garantia que fosse plausível, pelo menos no entendimento do Flamengo. Tem uma confusão de bastidores, parece que tem a parcela do Mateuzinho também que foi vendido no começo da temporada, que tá atrasada, então assim, isso impediu com que o Flamengo e o Corinthians se acertassem pelo Hugo. Tem um segundo jogo também da Copa do Brasil que vai acontecer, então a gente não sabe se o Flamengo vai vender até lá, se o Corinthians vai pagar a multa de 500 mil para jogar esse jogo e depois vai comprar o Hugo, ou seja, é uma confusão que nós vamos tentar entender no vídeo de agora. Tem informações, bastidores e muito mais, é o que vamos acompanhar no Jogo Aberto. O link do programa estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo ver tudo o que eles falaram. Paranaense, Capela, bem-vindo, boa tarde pra você. Um beijo, Renato! Um abraço, meu parceiro Ronaldo Giovanelli, pra toda a galera. Que saudade que eu tava de vocês. Gente, entrar em férias é bom, mas voltar é melhor ainda. Eu tava com saudade sim. Um beijo nessa sua careca maravilhosa. E quinta-feira, prepara o lombo, bebê. Já a gente fala um pouco mais sobre isso, gente. Ó, beijo no coração do telespectador, internauta do Jogo Aberto. Tô aqui, ó, respirando os ares do Corinthians. Que saudade que eu tava do Timão. E quinta-feira, a gente vai projetar um pouquinho mais o Corinthians ao longo dessa semana. Quinta-feira tem jogo contra o meu Furacão, que aí é duelo de 6 pontos. Só que, gente, estamos aqui para atualizar a situação de Hugo Moura. Tá um bafafá danado, tá uma situação tanto quanto delicada nos bastidores envolvendo Augusto Melo. A gente sabe muito bem que os dirigentes do Flamengo, em meio a esse pé de guerra, às vésperas de uma decisão de Copa do Brasil, vale tudo. Agora, gente, é importante ressaltar o que o presidente do Cuiabá também falou. O Corinthians está dando um golpe praticamente nas pessoas aí do futebol brasileiro. O Augusto Melo já rebateu, mas não quer se declarar muito favorável ou contra esse tipo de situação dos bastidores do clube. O que a gente tem de informação, agora falando sério, pessoal, é o seguinte. O Corinthians está com um asterisco ligado na cabeça envolvendo essa situação com o Flamengo. Por quê, gente? O Hugo Souza é o cara a ser discutido. O goleiro do Corinthians será titular indiscutivelmente no jogo do final de semana. A única pergunta que não quer calar é o seguinte: será que o Corinthians vai ter que pagar de novo a multa referente aí à questão de contrato? R$500 mil. O Corinthians já pagou 1 milhão. Uma partida válida de Campeonato Brasileiro, uma partida válida de Copa do Brasil e agora deve acontecer a mesma coisa. O que incomoda o pessoal aqui do Corinthians, eu já conversei com algumas pessoas que me passaram isso, é que é o seguinte: o Corinthians tem esse patrocínio da Brax, que seria a credora, seria quem daria a garantia que se o Corinthians não acertasse, como não acertou o valor necessário em relação ao Mateuzinho, a Brax poderia chegar e quitar. Só que o Flamengo não aceitou, e isso é uma incoerência gigantesca na cabeça de muitos dirigentes do Corinthians, e sabem por quê? Porque a Brax também patrocina o Flamengo. Então, quer dizer, o próprio Flamengo está desconfiando da própria patrocinadora do próprio clube. Não faz muito sentido. Então, só para a gente tentar minimamente tranquilizar o coração do torcedor corintiano, um tanto quanto machucado nessa reta final de temporada. Hugo Souza vai jogar, Corinthians tem novidades para o jogo do meio de semana. Thales Magno fica à disposição, Alex Santana, depois de mais de 2 meses, volta a ficar tranquilo. Então, essa é a informação importante. E por falar nisso, molecadinha, vem cá. Estamos aqui no CT Joaquim Grava, passando as informações do Corinthians. Então, ó, agora tá todo mundo nesse estilo aqui, ó, com essa faixinha, com óculos, com camiseta. Só que eu tô achando que vocês estão muito desanimados. Vocês estão com medo do meu Atlético, é? Vocês estão com medo do meu Furacão? Cês... Não. Então deixa eu fazer uma pergunta pra vocês.
E aí deu aquele black, não Ah, é? Corinthians caiu. Foi só falar e resolveu o imbróglio. Foi só falar em Corinthians não é que caiu. acabar com a dívida. Só falar em Aí o Corinthians. Capelani já deu aquele clash. Puxei o fio aqui. Não é bom sinal isso aí, hein? Olha, Enquanto o Capelani só aparece, quem surge é o presidente Rodolfo Landim do Flamengo, falando sobre isso. E o soldado? O Flamengo tem um contrato e o contrato é claro, quer dizer, é um contrato que enquanto ele é cedido até o final do ano, por empréstimo, e na verdade tem uma cláusula especial que quando ele joga conosco eles têm que pagar um valor adicional, mas se eles quiserem comprar o jogador, eles depositam o dinheiro da compra e compram o jogador, simples assim, entendeu? Então assim, a gente vai aguardar, só que eles vão ter que pagar. A gente tivemos um problema mais recente aí, que já vazou para a imprensa e tal, em relação ao Mateuzinho e tudo isso. Então, assim, a gente quer que eles paguem. Se eles pagarem, está tudo certo. O Flamengo vai honrar claramente o compromisso que assumiu com o Corinthians, não tem problema nenhum. Está lá no contrato estabelecido. Eles precisam pagar. Mas se você quer adquirir qualquer coisa na vida, o que você tem que fazer? Paga, a não ser que seja uma doação, e nesse caso não existe. Então, No futebol são duas operações diferentes, comprar e pagar. No futebol são duas, você compra, pagar é outra coisa. Comprar, Isso, ponto. isso. Pagar, Pagar é outra coisa. talvez. Pagar é outra coisa. Agora, é engraçado porque o Hugo, gente, ele chegou literalmente chegando. Ele deu tão certo que ele tá valendo a pena em questão de multas. O Corinthians já sinalizou há muito tempo que quer comprá-lo. Primeiro falaram uma data, depois apareceu outra. Então, Chico, nem sempre as informações são tão conectadas. Não, mas o Capelanes, com todas as bobagens que ele fala, ele disse algo muito certo. Não, o Capela não, mas o Capela só fala sério. Na primeira entrada dele, porque a Brax, que é a patrocinadora do Corinthians, que foi oferecida como garantia no negócio do Mateuzinho e também no negócio do Hugo, também é patrocinadora do Flamengo. Ou seja, o Flamengo não está aceitando um próprio patrocinador como garantia no pagamento parcelado do Hugo. A questão é, falei ontem e vou repetir, o Flamengo vai cozinhar o Corinthians até domingo para que o Corinthians pague os 500 mil para colocar o Hugo em campo. Depois eles vão se acertar, porque o Hugo já decidiu que quer ficar. O Flamengo nem quer o Hugo, Renato. O Rodolfo Landim já deu uma entrevista para o nosso GV aqui, o Getúlio Vargas, lá na Band Rio, dizendo o seguinte, não, a gente está feliz que ele está vivendo a vida dele, que ele seguiu a vida dele, é um bom menino, mas ele não tem mais clima com o Flamengo, porque ele subiu muito cedo, eles entendem que ele se inviabilizou com a torcida, eles não querem o Hugo. Mas eles não imaginavam, imagino eu também, que ele encostado lá no Chaves de Portugal fosse chegar no Corinthians e jogar tudo que ele está jogando. Então o Flamengo também se surpreendeu com isso. E outra, eles estão se enfrentando. O Hugo foi só 1-0 o primeiro jogo por causa do Hugo. Então o Flamengo está pensando o seguinte, cara, o goleiro é nosso, nós vamos jogar contra o Corinthians no domingo e eles podem comprar o Hugo antes disso e o cara fechar o gol de novo e pegar pênalti, daqui a pouco classificar o Corinthians. Então eles estão preocupados com isso e estão cozinhando até onde podem. É isso que o Flamengo vai fazer. Depois vai se acertar. Não, mas o que eu Sabe acho é o quando seguinte, você não- Imagina eu se acho o o Hugo seguinte, decide essa vaga nos pênaltis. Não, sabe quando você pega uma Seria uma peneira? ironia do destino. Você sabe quando você vê o sol falar, vou tapar o sol e pôr uma peneira? É o que o Landim está fazendo. Né? Ele está querendo um monte de situação. Ele não Eu acho que ele está querendo tumultuar o outro lado, só isso. Porque, gente, a multa, na verdade, se o Corinthians não tivesse tão mal financeiramente, essa multa pro padrão do Corinthians é irrisória. Não, mas né, até o contrato que é de 860 mil euros. É muito baixo. É muito baixo, de acordo com os números do futebol, né? Por favor, Isso. né? Mas o que eu não tô Entendeu? entendendo- Agora tem a garantia dera garantia, o contrato diz para pagamento em 4 vezes, eles não aceitam a garantia que é o patrocinador deles também. Quer dizer, o que caracteriza isso? É uma piada, Não, né? mas eles têm o Caracteriza- argumento de que, no caso de um jogador também do Mateuzinho, não funcionou. Mas o que- Então, gente, hoje o Corinthians está devendo. Cada dia que você abre qualquer site, que você fala com qualquer pessoa, é uma dívida nova que aparece. O Corinthians deu Desculpa, brecha, o não Flamengo- pagando a parcela do Mateuzinho. É, Deu brecha. então, e o aí- Flamengo tá gritando. contraponto por causa aqui, o disso. contraponto aqui, o Flamengo tá na razão. O Flamengo tá na razão. O Corinthians está devendo para vários times, assim como outros. Ronaldo vai, São Paulo CT. Não, mas as o Corinthians dívidas é um do time- Corinthians são impressionantes, gente. São Você já vultuosas. sabe, então. Publicamente, Você já sabe, então. Ronaldo, Isso é muito publicamente bom. Ainda nessa bem que eu estou semana. aqui para ajudar você. Publicamente nessa já semana. responde antes, né? Presidente do Cuiabá cobrando o Corinthians. O próprio Flamengo, a situação A do Mateuzinho. quantidade de empresários, gente. Exatamente, Todos os empresários, todo os dia. mais importantes, estão cobrando. E ganhando na justiça Mas- 20 então, milhões, mas 30 Flamengo, milhões, Ronaldo, 40 milhões. Ronaldo, Tudo não, em porque, cima do não, Augusto calma aí. agora. Se o Corinthians não pagou o Mateuzinho, onde agora tá na essas razão, tá na razão de Não, ficar porque, gente, na justiça você começa hoje, uma ação não vai ter os efeitos amanhã. Demora. A grande maioria dos clubes, inclusive o São Paulo, o único que não deve é o Palmeiras.
Como não? Juventude, deve Juventude, deve a prefeitura. Só não deve pra Crefisa. O São Paulo deve para empresário, o Corinthians deve para empresário, o Santos deve para... Todo mundo deve. Ulisses, só concluindo, empresário. por que o Flamengo tá na razão? Você já viu o Corinthians, que é um time que deve o Mateuzinho pro próprio Flamengo, deve a questão do Ranieri pro Cuiabá. O cara quer ter uma garantia. O Flamengo quer ter uma garantia. Mas ele tá dando a garantia com o patrocinador. Tá bom, mas você gosta de falar do Corinthians também. Você esquece seu time pra falar do Corinthians. Porque se fosse o Corinthians... Eu vou mudar o cenário, quer ver como muda? Eu vou mudar o cenário aqui. Se tivesse o São Paulo, por exemplo, uma multa, algum jogo importante, se fosse o Corinthians que tivesse um menino na base, que tivesse jogado e feito a mesma coisa que fez o Hugo e estivesse lá no Flamengo arrebentando, sabe quem era o culpado? Era o Corinthians. Claro que não. Pra vocês é tudo Corinthians. Não é. É o Corinthians. É o Corinthians. É só inverter os fatos, porque vocês não dormem e acordam sem falar do Corinthians. Só uma coisa sobre o Corinthians, agora, só uma coisa. Se fosse o Corinthians que tivesse esse menino emprestado pro Flamengo, esse menino arrebentado no Flamengo, nossa, o Corinthians é bom demais. O Corinthians a informação... O Capelani já pagou a multa e já voltou, tá disponível, viu? Pode jogar aqui também. Vocês amam o Corinthians, vocês não têm time pra torcer. Tem que torcer pro Corinthians. Você é muito burro, Ronaldo. O Ronaldo não deixa. Nossa, quase. Foi perto, hein, gente? Ô, Capela, cuidado, juízo, Capelanes. Não, tem um airbag bom se bater, fica tranquilo. O lance é o seguinte, gente, deixa eu falar uma parada. Eu vou contar um bastidor aqui. Quando a gente recebe aquele e-mail do final do dia aqui, do nosso departamento, os coordenadores da Band, ó, Capela vai estar o dia no CT do Corinthians, outro dia lá no Palmeiras e tal. Cara, a gente minimamente se preocupa em se preparar para conseguir trazer as informações mais próximas da verdade para o nosso telespectador internauta. Show! Eu mandei uma mensagem a uma pessoa aqui do Corinthians perguntando justamente sobre esse imbróglio. O que o Chico falou é exatamente isso. Os caras estão cozinhando justamente para que o Corinthians pague um valor total de R$1,5 milhão, porque querendo ou não, gente, o Corinthians já pagou 500 mil de um jogo do Brasileiro, mais 500 mil de um jogo de Copa do Brasil e vai pagar mais 500 mil para a liberação, pagamento da multa para que o Hugo ele possa ficar à disposição neste final de semana. R$1,5 milhão. Se a gente for contabilizar, talvez essa questão aí de transferência supere a marca de R$7 milhões para que o Corinthians de fato possa comprar. O que está pegando aqui, gente, só para deixar bem claro, o Corinthians está justamente tomando esse chá de cadeira do Flamengo porque a gente está falando sobre a forma de pagamento. Atenção, não é para pagar esse ano não, pessoal. É só para pagar em 2025 e em 2026, porque o acordo das duas diretorias já está certo. O Corinthians vai pagar a primeira parcela de €200 mil no primeiro semestre de 2025, a segunda parcela no segundo semestre de 2025 e as outras duas esse mesmo esquema, uma parcela em 2026 e a segunda em 2026 e tchau, obrigado, tá tudo quitado. Então o Flamengo vai justamente segurar para receber mais R$500 mil para o jogo do final de semana. Mas tá certo, o Hugo não vai ter nenhum Chapéu, Carlos Miguel, Cássio, esses aí que foram embora. Torcedor corintiano, fique tranquilo. A não ser que apareça aí, sei lá, o Real Madrid, contrate o cara. Aí não tem como segurar, né, Renata? É difícil mesmo. Agora, essas histórias do futebol, os bastidores que vêm à tona. Chiquito, antes da gente seguir o assunto... Meus amigos, que confusão é essa, né? Aí tem história do Hugo, tem história do Flamengo, do Corinthians. É uma confusão danada nos bastidores, como o próprio Capelanes pôde informar e trazer as notícias, né? O Corinthians quer contratar, porém não tem o dinheiro para dar agora. E segundo o contrato ali, pelo que foi falado, né? Foi parcelado em 4 vezes. Só que o Flamengo tem medo do Corinthians não pagar, assim, devido ao histórico do Corinthians aí, que não é nada positivo, infelizmente, né? Tá devendo muita gente, então o Flamengo tá com esse receio do Corinthians não pagar. Isso porque as parcelas do Mateuzinho também parece que não estão em dia. O Mateuzinho que jogava no Flamengo foi vendido ao Corinthians no começo desse ano. E, consequentemente, o Flamengo quer outra garantia. O que é uma garantia? A confirmação de que o Corinthians vai ter esse dinheiro para pagar durante esse período ali que foi acordado entre as duas equipes, né? E até isso não ser resolvido, a gente vai trazer informações dos bastidores, as informações que são importantes para que vocês fiquem por dentro de tudo. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!